Sr. Presidente, Dr. Vítor Bento, antes de mais agradecer-lhe a oportunidade que temos também de recolher os seus esclarecimentos sobre este processo tão complexo do BES, novo banco e tudo aquilo que se seguiu em diante. E eu gostava de voltar aqui ao tema da recapitalização, resolução ou liquidação. Um relatório da Deloitte, que é posterior à sua permanência no BES e no novo banco, estabeleceu que, em termos de recuperação de ativos, portanto, o BES partia de 80 mil milhões de euros, em termos de ativos, num cenário de liquidação, que era um relatório obrigatório de ser feito nos termos da lei, nós chegaríamos a ativos na ordem, valorizados para efeitos de liquidação, de 58,6 milhões de euros, 58,6 mil milhões de euros, melhor dizendo, que, na melhor das hipóteses, em 8 anos, e provavelmente 8 anos que a análise da Deloitte é muito benevolente, conseguiríamos recuperar 38,4 mil milhões de euros. Portanto, tínhamos uma distribuição de valor absolutamente brutal. Perante isto, que eu acabei de dizer, e à luz daquilo que é o seu conhecimento do que foi o banco depois da sua saída, acha que o cenário de liquidação do Banco Espírito Santo tinha sido uma hipótese? Sr. Deputado, a hipótese é sempre, aliás, em qualquer circunstância há sempre alternativas, nem que a alternativa seja fazer pior. Portanto, há sempre alternativas. E, obviamente, que a liquidação, até por força do próprio enunciado da lei, era sempre uma solução. Se me fizer a pergunta de outra maneira, e peço desculpa, já aproveito também para o cumprimentar, agradeço o seu cumprimento, o impulso de responder rapidamente, por vezes faz esquecer estas regras, enfim, boa educação, peço desculpa por isso. Mas, se me permite frasear, isto é, se eu acho que a liquidação era uma alternativa viável, eu não tenho dúvidas nenhumas que a continuação do banco é no meu critério de avaliação, na minha função de preferência, é uma solução preferível à liquidação do banco, por várias razões, inclusivamente pela importância que o banco tem na economia nacional. Portanto, os efeitos de uma eventual liquidação do novo banco, do Banco Espírito Santo, não se restringiriam apenas aos seus credores e aos seus clientes, não é? Em geral, mas teriam efeitos também na economia, reconhece? Sim, teria externalidades negativas. Eu sobre isso não tenho dúvidas. Não é uma verdade, isto é, não é uma verdade objetiva que eu lhe possa garantir, haverá quem tenha opiniões diferentes, mas a minha opinião informada, se quiser, é de que teria, obviamente, externalidades e a solução de continuidade era melhor do que a solução de liquidação. E quanto aos valores, nós nestas simulações de valores, uma coisa são as simulações de valores, outra coisa são depois as concretizações quando há a realidade, de modo que as simulações valem como guias e obviamente são todas feitas, estou convencido, no melhor espírito, com as melhores fundamentações, mas não são certezas a que nos possamos agarrar. Aliás, num cenário em que existem muitas vendas seguidas, a probabilidade da desvalorização dos ativos é ainda maior. E a própria Deloitte reconhece isso no seu relatório, para além de todas as outras incertezas que não conseguem determinar. Antes da resolução, uma das hipóteses que podia estar em cima da mesa era a recapitalização privada com recurso aos tais fundos de investimento ou bancos que demonstraram interesse. Alguma vez quantificaram os valores, ou seja, em termos de assessoria financeira, sim, mas essas instituições alguma vez disseram claramente ao Banco Espírito Santo, nós estamos na disposição de pôr X? Não, nem o podiam fazer porque não tinham informação para fazer isso, não é? Portanto, nós aqui, a única coisa que nos podemos guiar é pelas indicações indiretas, quer do Deutsche Bank, que mencionou que era possível uma capitalização de 3,5, nessa ordem, eles também, o Deutsche Bank, portanto, de forma, apoiava-se também na experiência que tinha havido noutros mercados. Aliás, eles referiram, nessa reunião que eu referi há pouco, que eles acompanharam bancos gregos e cipriotas que tiveram vários meses a funcionar abaixo dos mínimos de capital e foram deixados de funcionar nessas circunstâncias. E também a Goldman Sachs dizia que era possível fazer um aumento de grande dimensão, mas face às incertezas todas e tendo certo que só no dia 30 de julho é que soube a verdadeira dimensão, enfim, da necessidade, ninguém fez essa, e eu também confesso que não estaria à espera que alguém dissesse, olha, eu dou tanto. Mas estou convencido que haveria isso, estou convencido que, quer dizer, se houvesse um projeto adequado, que levaria tempo a ser concretizado. Agora,
o que é que resultaria das suas próprias, deles, due diligences, porque uma coisa é as tais ofertas não vinculativas com base naquilo que parece. Outra coisa é depois quando se fazem as due diligences e depois, enfim, se tem a situação concreta, onde aí, inclusivamente, a própria vontade poderia desaparecer, porque se nós virmos qual foi o capital que foi colocado no banco desde então, eu acredito que naquela altura não houvesse ninguém disposto a colocar este capital todo, naquela altura. Também não sei se o banco tem sido vendido ou se tem sido capitalizado naquele momento, se era necessário todos os capitais que vieram a ser necessários depois, não sei. Isso não sei dizer. Aliás, o Dr. João Costa Pinto referiu aqui que eventualmente poderia ser equacionada uma situação como foi a do Lloyds ou do Royal Bank of Scotland, em que a recuperação demorou 10 anos à volta disso. Acha que num cenário em que nós estávamos a sair de um período de assistência difícil, em que já tínhamos sido alvo de grande escrutínio por parte de várias instituições internacionais, seria fácil de justificar que tivéssemos que dispor de recursos públicos quando anteriormente não os tínhamos e tivemos que ir buscar dinheiro lá fora? Sr. Deputado, se me pergunta hoje, quer dizer, fazendo o juízo hoje com tudo aquilo que sei, eu acho que as autoridades europeias têm muitos defeitos, mas não são estúpidas. E, portanto, eu acho que as coisas devidamente explicadas e devidamente fundamentadas e devidamente substanciadas, que as coisas podem ser negociadas em termos aceitáveis. Nós temos o exemplo da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que também era tida como impossível e tudo mais, e, no entanto, faça um projeto concreto, credível, as autoridades europeias acabaram por aceitar naqueles termos. E, portanto, eu não sei se teria sido possível. Eu admito também, e nós temos sempre que nos ater às circunstâncias das decisões. E naquele momento nós temos que ter presente, enfim, eu às vezes quando quero brincar com a situação, porque enfim, com esta distância e também para ter alguma parte de espírito às vezes também é preciso brincar, costumo dizer que a solução adotada foi filha de um fantasma e de uma ilusão. O fantasma foi o BPN. E, portanto, obviamente que era um susto ficar-se com o BPN nas mãos naquelas condições. A ilusão era sobre o valor do banco. Eu estou convencido que quem teve que tomar as decisões que tomou tinha uma ideia sobre o valor do banco, depois não se veio a confirmar. E, portanto, que o valor do banco seria facilmente concretizável numa venda muito rápida. E, portanto, eu julgo que estas foram as duas grandes condicionantes que marcaram as escolhas que foram feitas naquela altura. Muito bem. A linha de capitalização da Troika de 12 mil milhões, portanto, nós tivemos o BCP, o BPI e o BANIF a usarem cerca de 5,6 mil milhões. No momento em que nós percebemos a real dimensão do problema do Banco Espírito Santo, esta linha já não estava disponível, ou estava? Estavam 6 e tal mil milhões ainda disponíveis. No início de agosto? Sim. Estavam ainda 6 mil e tal milhões. Aliás, salvo erro, isso foi dito até num dos comunicados do Banco de Portugal, se eu não estou enganado. Agora também, enfim, a propósito das autoridades europeias serem inteligentes, e obviamente são inteligentes, também tinham, estou eu a insinuar, pelos sinais todos que tenho visto, também teriam uma preferência muito grande para que houvesse consolidações transeuropeias. E, portanto, eu não consigo garantir se eles veriam com melhores olhos capitalizar o BES aqui ou obrigar o BES a ser vendido a outros bancos europeus para forçar consolidações transeuropeias. Não lhe sei dizer isso, mas não excluo como fazendo parte de preferências europeias sobre a matéria. Uma das matérias que já lhe perguntaram hoje tem que ver com esse fim de semana da resolução, em que o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, que depois passou a ser do novo banco, não teve interferência na definição da capitalização inicial. No entanto, existiram técnicos do Banco Espírito Santo a acompanhar as informações que o Banco de Portugal ia pedindo regularmente. Quem é que geria esta equipa? Se é que havia um gestor destas equipas? A equipa tinha a sua hierarquia própria dentro do banco e, portanto, tinha a autorização do banco para cooperar com o Banco de Portugal. Portanto,
E, obviamente, eles iam comunicando com a sua hierarquia comunicando, enfim, provavelmente, de nós os três, o elo de ligação mais direto talvez fosse o Dr. Zé Honório, que tinha algumas dessas áreas. Mas isso não desresponsabiliza nenhum dos outros, até porque o Dr. Zé Honório partilhava connosco toda a informação, mas estou a dizer, a linha provavelmente iria tocar nele. Mas quando se diz que o Conselho de Administração do Banco do Espírito Santo não teve um papel na definição do capital... Não teve nenhum papel, não. Não teve nenhum papel, nem provavelmente tinha que ter por dois motivos. Por um lado, porque o Banco de Portugal era a autoridade de resolução. Segundo, porque estávamos a falar de um trabalho eminentemente técnico durante esse fim de semana. Portanto, não eram os administradores do novo banco que iam andar a ver quanto é que vale um imóvel aqui ou acolá, ou a valorização de um qualquer ativo, imagino eu. Sr. Deputado, tem toda a razão, e eu devo referir, ainda bem que diz isso tudo e que me dá essa oportunidade, de dizer que eu, quando refiro que não fui envolvido, eu não estou a fazer crítica a ninguém, eu apenas quero deixar claro que eu não tive nenhuma responsabilidade nesse processo e, portanto, não me peçam coisas pelas quais eu não estive envolvido. Mas eu não questiono, e aliás eu tive, por acaso não foi aqui, foi no outro lado, tive o cuidado de dizer, aliás eu aqui disse isso, eu deixei de ser administrador do Banco do Espírito Santo num determinado dia, portanto já não tinha autoridade sobre o Banco do Espírito Santo e ainda não era presidente do novo banco, portanto houve ali um hiato da autoridade e obviamente a autoridade de resolução era o Banco de Portugal e ao Banco de Portugal cabia essa responsabilidade. Eu não contesto, não desvalorizo, nem sequer subvalorizo o impacto dessa responsabilidade. Eu percebo que isso também criou um ónus muito grande sobre o próprio Banco de Portugal. Portanto, eu quando refiro que não fui envolvido, nem sequer é como crítica, é apenas para deixar claro que nesse processo eu não sou parte. Mas não posso deixar de reconhecer que logo que esse balanço ficou mais ou menos definido, desempenhou juntamente com o Conselho de Administração as funções que lhe cabiam já no novo banco até ao momento da saída. Sim, senhor. Portanto, provavelmente um serviço público, deixe-me dizer, a todo o país, nas circunstâncias tão adversas que estavam a viver à época. Voltando aqui a um outro tema que tem a ver com as necessidades de capital, e uma vez que tem saído muita confusão na imprensa sobre esta matéria, eu acho que nós devíamos sistematizar aqui o que é que estamos a falar, embora já se tenha referido a alguns destes aspectos. Com a apresentação das contas do primeiro semestre, o rácio de capital exigido pelo banco, que era de 7%, vem para 5,1%. Confirma isto? A ideia que eu tenho, e esta construída com informação posterior pública, aliás, como disse a Sra. Deputada Cecília Meirelles, andará na volta desses valores, sim. O que significa que, se ponderássemos os ativos pelo risco, aquilo que estava em falta para termos pelo menos o mínimo seria na ordem de 1,5 mil milhões de euros, antes da resolução. Portanto, sem almofadas, apenas para ter uma situação em que se cumpre objetivamente o rácio. Eu peço desculpa, quando disse 5 e tal, estava-se a referir ao BES. Ao BES. Ao BES, sim. Não, isso sim, era 5,1%, ou que era, sim. Mas aí também, deixe-me só acrescentar uma coisa, isso incluiu uma série de provisões, algumas das quais vieram a ser revertidas até ao balanço de abertura do novo banco, até ao balanço de abertura de dezembro. Portanto, o balanço oficial de abertura só é divulgado a 4 de dezembro. Portanto, provavelmente as necessidades de capital que o BES tinha, se esperássemos mais um pouco, até seriam menores. Aliás, tanto quanto sei, houve uma discussão na administração sobre o montante das provisões, com o Crédito Agricole a manifestar algumas reservas relativamente àquilo que era a opinião dos auditores. Não, isso é verdade. Aliás, a circunstância dessas contas é uma circunstância em si complexa, porque essas contas acabaram por ser decididas e aprovadas praticamente sem liderança dentro do banco, porque a liderança anterior já não estava no banco. A nova liderança não tinha responsabilidade sobre essas contas e, portanto, só os administradores remanescentes da equipa anterior é que tinham a responsabilidade de as fazer. Num contexto onde, sabe as notícias todas que havia, o próprio Banco de Portugal tinha anunciado que ia fazer uma auditoria exaustiva sobre o banco, o que também não terá deixado de criar pressão sobre os próprios auditores do banco. Portanto, o próprio contexto das contas é um contexto muito sui generis, face àquilo que é normalmente a vida de um banco, não é?
Quando na ata já do novo banco, na ata do Conselho de Administração, de 14 de agosto, se diz que eventualmente os montantes não chegam e se apresenta um anexo que menciona um rácio de 7,8%, aquilo que nós estamos a dizer é que faltavam para atingir os 8% 81 milhões de euros. Talvez, não tenho, só fazendo as contas, mas o Sr. Deputado disse, o Sr. Deputado fez as contas, portanto sabe de certeza. Muito obrigado. Portanto, não seriam, para cumprir o rácio, necessários mais recursos para além destes. Outra coisa é ter uma almofada para aquilo que seria a atividade futura do banco. E isso são questões diferentes. Uma coisa é cumprir o rácio, outra coisa é ter uma almofada para as adversidades futuras. No dia 19 de agosto, voltam a analisar a questão do balanço inicial e fazem uma análise inclusivamente comparativa com a concorrência. E, portanto, há uma tabela em que existem os vários bancos portugueses. Portanto, aquilo que provavelmente, pergunto eu, o Conselho de Administração à época, em 19 de agosto, necessitava, era de um rácio superior em cerca de 3 a 4% acima do regulamentar para ter essa tal almofada, e se assim fosse, estaríamos a falar provavelmente de 1,5 a 2 mil milhões de euros. Sim, em termos de valores, talvez, aliás, quando respondi à Sra. Deputada Cecília Meireles, dei-lhe os valores das capitalizações que ocorreram depois de nós termos saído, quer com a anulação das previsões POGES, obrigações e BESA, portanto, que foi na ordem dos 1,8 mil milhões de euros, mais os 500 e tal milhões do bail-in da OC Finance, e, portanto, isso deu, eu na altura citei-lhes os números, agora já não tenho os números de cor, teria que ir à procura deles, qual o impacto que isso teve no rácio de capital. Mas há duas coisas, enfim, qualitativas que são importantes dizer. Primeiro, o próprio balanço de abertura ainda não era conhecido, porque estava em curso a auditoria da PwC aos ativos no sentido líquido do termo, que tinham sido transferidos no sentido de saber a sua valorização. Portanto, a expectativa é que ainda resultassem daí necessidades de capital. Como acabaram por resultar do exercício da auditoria, resultaram mais necessidades de capital. A outra, e relativamente à almofada, a almofada não é só uma questão de tranquilização, não é só uma questão de conforto para o gestor, é uma questão de conforto para o mercado. Porque se tiver um rácio de capital muito à pele, a probabilidade de ficar abaixo do rácio é muito grande. E naquelas circunstâncias, o ficar abaixo do rácio poderia ter consequências muito grandes, do ponto de vista de intervenção. E isso depois reflete-se, por um lado, nos ratings, as agências de rating. Obviamente, se o banco não tiver capital, a agência de rating não vai subir o rating. Não subindo o rating, a percepção das contrapartes sobre a atividade do banco também vai piorar. E, portanto, nós não conseguimos, as linhas de mercado monetário ou ficam mais escassas ou ficam mais difíceis. E eu posso lhe dar um exemplo concreto que vivemos nessa altura. Nós tínhamos um empréstimo em condições muito boas do Fundo de Rétablissement do Conselho da Europa, que agora chama-se Banco de Desenvolvimento, do Conselho da Europa, em condições muito favoráveis, e recebemos uma carta do banco a exigir a colateralização desse empréstimo. E como nós não tínhamos colateral, nós tivemos que liquidar esse empréstimo e substituí-lo por um empréstimo mais caro. Para já, enfim, mostra também como é que estas organizações se comportam. Na altura, o banco efetivamente era do Estado, porque o Fundo de Resolução é do Estado. Portanto, mas o facto de ter o capital demasiado à pele deu esta consequência, e esta é aquela que eu agora me lembro com muita fresquidão, mas houve muitas outras situações de dificuldade que resultaram da escassez de capital. Tanto é que partíamos de um rácio de 7, 8% e chegamos a dezembro, já depois do Dr. Vítor Bento ter deixado o banco, com o rácio de 9,2, 9,5, consoante sejam contas individuais ou consolidadas. Sim, mas entretanto, com o tal 1,8 mais 1,8 mil milhões, mais 548 milhões, que entretanto foram capitalizados, enfim, entraram para a reserva originária, o que no seu conjunto terá tido um impacto, as duas coisas no seu conjunto tiveram um impacto, enfim, que eu estimo, embora insisto a trabalhar com informação pública incompleta, estimo em cerca de 3,6 pontos percentuais no rácio de capital. E, portanto, sem isto,
o rácio de capital na abertura seria inferior a 6%. Muito bem, obrigado. Indo agora a um tema que já foi aqui também abordado, que é o da tranquilidade. O novo banco tinha um penhor sobre as ações da tranquilidade. Há um documento interno que foi levado à discussão do Conselho de Administração do novo banco a determinada altura, em que se diz que começa-se por recordar que esta operação não está a ser levada a cabo em razão de um interesse do novo banco, mas sim por pressão dos reguladores por forma a resolver a situação da tranquilidade. Pode-nos explicar um bocadinho que pressão é que era, quais eram as preocupações que estavam em cima da mesa, porque é que tinha que ser o novo banco a pegar neste assunto? Não, por isso, porque a tranquilidade aparece associada ao novo banco em consequência de um penhor que foi constituído, ainda antes de eu entrar no BES, que foi constituído para garantir as exposições que o BES tinha a papel comercial, portanto, a outras obrigações do Grupo GES. E, portanto, era um penhor, não era um ativo do banco. Se o devedor tivesse honrado o crédito que tinha para com o banco, o penhor nunca tinha sido executado. O crédito venceu-se, o devedor não pagou e aí é feito o acionamento do penhor creditício e é nesse processo que se concretiza, quer dizer, que termina a venda da tranquilidade, que, recordo, foi iniciada pelo Conselho de Administração da Tranquilidade, salvo erro, ainda em junho. Quer dizer, o processo de venda foi iniciado. Quando chega à minha intervenção, a minha e de quem me acompanhou, já estávamos na fase não vinculativa do processo. Há uma comunicação de 3 de setembro do ISP, do Instituto de Seguros de Portugal, em que se diz que, uma vez que, de acordo com o transmitido ao ISP, não pretende que tais ações venham integrar o seu património. Portanto, era o novo banco que não pretendia que essas ações viessem a integrar o património do novo banco. Não podia sequer. Nós sabemos que existiam os compromissos com o Governo português e a DGCOM, as instâncias europeias, mas esses compromissos constam de uma carta assinada pelo Governo português em 3 de agosto de 2014, dizem que não era possível que o novo banco comprasse empresas ou participações sociais, mas tem uma parte que excepciona essas limitações, em que, cumpridos determinados pressupostos, é possível a compra de um determinado ativo ou de uma determinada participação social. Isto foi ponderado, foi colocado em cima da mesa, discutido com o Banco de Portugal, com o Governo, com alguma instância? Sr. Deputado, eu não consigo reconstituir todos os pormenores dos diálogos vários que houve nessa ocasião, mas consigo reconstituir-lhe várias coisas. Portanto, a primeira é que aquilo não era um ativo do BES. Não era sequer um ativo instrumental para a sobrevivência do BES, isto é, o BES não precisava da tranquilidade para valorizar a sua atividade e aquilo que era o projeto que tinha. Os estatutos proibiam entrar em atividades que consumissem capital e, portanto, a única coisa que a tranquilidade representava para o BES era o valor de um penhor que permitia resolver um crédito que estava em aberto e que, se não fosse resolvido, ele próprio consumiria capital. Portanto, não faria parte desse processo. Não me recordo se discutimos com o Banco de Portugal ou não, mas tenho quase a certeza, e eu no Banco de Portugal teria essa decisão, que não deixaria adquirir a tranquilidade para o balanço do novo banco. Embora possamos dizer que o novo banco, ou o antigo BES, retiravam benefícios desta relação com a tranquilidade, nomeadamente na comercialização cruzada de produtos. E essa parte manteve, porque fez parte, portanto, houve um contrato de manutenção dessa relação no interesse suposto das duas partes, do novo banco e da tranquilidade, e, portanto, quem a comprou. Quer dizer, é normal, quando foi a venda dos seguros da Caixa, também mantiveram-se esses acordos de venda cruzada, o que é normal nestas circunstâncias. Eu constato também que, e já tinha dito isto na audição anterior, com o Dr. que também o Moreira Rato, que o acompanhou na administração, que o ISP faz uma grande pressão para a venda. Esta pressão foi real? Sentiu-a diariamente para que isto se resolvesse rapidamente? Sr. Deputado, o ISP, portanto, era o regulador dos seguros. Tem uma companhia, que é uma companhia importante
no quadro, no mercado segurador português, que está sem capital, está sem dono, está sem perspectivas. É óbvio que o regulador quer resolver esse problema o mais rapidamente possível. E tanto assim é que eles escreveram-nos uma carta, e eu julgo que os senhores deputados têm essa carta, uma carta datada de 3 de setembro, onde diz claramente isso. Portanto, a tranquilidade viu-se na contingência da linha papel, tal. Neste torna-se urgente que a tranquilidade seja capitalizada através de ativos elegíveis e, basicamente, portanto, termina dizendo que salientamos que, a manter-se a existência de um acionista capaz de garantir uma gestão sem, portanto, a tranquilidade, isso nos termos do número 3 do artigo 109, essa for a única forma de salvaguardar os interesses, o Instituto de Seguros de Portugal terá de iniciar, num curto espaço de tempo, os procedimentos com vista à revogação da autorização para o exercício da atividade seguradora. Portanto, poderíamos dizer que se o penhor sobre as ações da tranquilidade tivesse ficado no BES, não havia ninguém para resolver o problema. Nem o GES, que não tinham dinheiro, nem o BES para resolver o problema. Provavelmente por isso é que foi para o novo banco. Não, e, aliás, essa é a altura, essa é a razão, supõe-se, porque é que os donos da tranquilidade, que era a Partran, dentro da árvore do Grupo Espírito Santo, porque é que queriam vender a tranquilidade? Eles é que iniciaram a venda da tranquilidade. E, portanto, eles esperavam vender a tranquilidade, pagar os créditos e, eventualmente, não sei se esperariam conseguir mais algum dinheiro ou não para continuar a sua atividade. Entretanto, todo esse castelo começou a desmoronar e, portanto, a tranquilidade acabou por ficar com o penhor do novo banco. Eu colocava-lhe 2 últimas perguntas. Uma sobre um documento de setembro da Tranquilidade que se refere a uma análise de todos os compradores, portanto, um documento analisado pela Administração do Novo Banco sobre a Tranquilidade, em que se referem todos os compradores e se diz que apresentaram propostas vinculativas, portanto, à Apollo e a Permira com uma proposta de 245 milhões de euros. Não vinculativa. Aqui aparece como exceção de binding offers. Portanto, não vinculativa. Não vinculativa. Sim, não vinculativa. A Permira e a Apollo apresentaram propostas não vinculativas, ainda antes de nós, ainda antes de eu ter sequer entrado no banco. Depois passou à fase seguinte, portanto, fizeram as due diligências e só a Apollo, se a memória estiver certa, que eu não intervi nessa parte, só a Apollo é que transformou a proposta em vinculativa. A Permira, da due diligência que fez, desinteressou-se. Portanto, terá achado que não encontrava valor. E uma última pergunta, se o Sr. Presidente me permite. Portanto, relativamente à fairness opinion da Duff & Phelps, portanto, porquê que não optaram o Conselho de Administração por fazer uma avaliação da companhia e seguiram a lógica da fairness opinion, que não é exatamente uma avaliação, é uma razoabilidade sobre o negócio que está em cima da mesa, e se consideraram ou não a menção expressa que a fairness opinion contém, em que se diz, a Duff & Phelps diz que prestou nos últimos 2 anos serviço à Apollo e, portanto, isso em matéria de conflito de interesses, pelo menos eles anunciam essa divulgação e depois a administração decide se quer continuar ou não, ou se valoriza aquela opinião. Isto foi ponderado, foi discutido na administração? Provavelmente terá sido ponderado. Não tenho presente todos os pormenores, mas isso terá sido seguramente ponderado. Mas relativamente à avaliação de ativos, eu gostava, enfim, de lembrar uma coisa, não estou a criar nada de novo. A avaliação de ativos, o valor de um ativo só se conhece verdadeiramente quando há alguém disposto a pagar por ele. Fora disso, vale o que se quiser. Aliás, os brasileiros têm uma expressão que é muito viva, como faz parte da cultura brasileira, e é muito elucidativa. Em Excel, até água sobe escada. E, portanto, quer dizer, as valorizações feitas em Excel dão para tudo o que nós quisermos, por muito bem fundamentadas que possam estar. Obviamente que umas vezes estão mais esticadas, mas por muito esforço, peço desculpa, isto está-me a começar a faltar agora, por muito esforço, daqui a bocadinho se calhar tenho que fazer um intervalo para tentar recuperar, por muito esforço que se procure e por muita diligência que se ponha na calculatória, é sempre imprecisa, porque só no dia em que aparece alguém disposto a pagar por esse ativo é que sabe quanto é que ele vale. Mas a avaliação que foi feita no ETRIC 2 foi valorizada pelos reguladores? Eu sei. E eu já lhe dei a resposta. Já lhe dei a resposta com a situação brasileira. Muito bem, obrigado.